Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar do transporte que é a locomotiva do Brasil, o transporte rodoviário. Quando se fala em circulação e transportes, o sistema rodoviário é aquele que foi privilegiado como opção política do país. Tudo começa nos anos 20, quando nós vamos ter o governo de Washington Luiz adotando o lema "Governar é abrir estradas". Nos anos 30, no governo JK, nós tivemos o quê? Aliás, desculpe, nos anos 30, no governo Vargas, nós tivemos a criação do DENIT, no ano de 1937. Na verdade, hoje chama-se DENIT. Naquele momento era DNER, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. Então é comum dizer que Washington Luiz começa a investir no setor rodoviário. Vargas vai começar a colocar o Estado como aquele que seria o planejador do setor rodoviário e o JK vai ser o governo rodoviarista. Por quê? Ele vai implantar o atual sistema rodoviário nacional dentro do seu chamado plano de metas. Resultado prático, JK vai entrar para a história como o governo rodoviarista e que privilegiou com isso a entrada do capital internacional no Brasil. Qual será o exemplo símbolo? A indústria automobilística, em especial a Volkswagen. Estava nascendo então o carro símbolo do Brasil, o Fuscão, aquele que seria o carro com a cara do Brasil, que ficou aí sendo produzido até o início dos anos 90 no governo Itamar Franco. Quem não se lembra do famoso Fusquinha do Itamar? Era então um presidente apaixonado pelo Fusca. Veja você que faz parte da história do nosso país. E como tudo isso teve suas origens, né? Muito importante entender. O desenvolvimento do rodoviarismo, ele adotou algumas estratégias que estão diretamente relacionadas à dinâmica econômica do país. Então, o primeiro aspecto foi uma opção política do Estado como forma de promover a integração territorial do Brasil por meio das várias regiões. Assim, surgiram rodovias de integração de norte a sul, de leste a oeste e, por consequência, integrando a capital nacional às diferentes regiões industriais ou não industriais. Brasília, então, ao ser construída, fazia parte de um projeto maior, que era de interiorização demográfica, onde a partir dela nós teríamos a integração do território brasileiro ao coração do Brasil por meio de rodovias. Deste modo, vamos observar que era uma estratégia também econômica para atrair a indústria automobilística, que naquele momento era considerada a indústria mais moderna do mundo, com uma capacidade de gerar vamos dizer assim, uma cadeia produtiva que iria gerar empregos diretos e indiretos e, por consequência, gerar um dinamismo da economia nacional. Aquele momento era de consolidação da região conhecida como ABCD paulista. Em contrapartida, nós estávamos então sucateando o setor ferroviário para beneficiar o setor rodoviário. Muitos autores vão dizer que esse período para as ferrovias no Brasil foi de investimento negativo, com a desativação de trechos rodoviários e a ampliação da malha rodoviária. Para muitos, um erro, porque estávamos optando por um transporte rodoviário muito mais caro do que o transporte ferroviário, o que vem a ter impacto ainda hoje na realidade econômica e na nossa capacidade de competição no mercado externo. Mas naquele momento gerou muito prestígio, pois era um pulo para um país urbano e industrial, um país que no passado era agrário e exportador. Assim, tínhamos vários fatores considerados extremamente favoráveis. Por quê? Seria um transporte ideal para integrar curtas distâncias, favoreceria uma rapidez na dinâmica de implantação, favoreceria com flexibilidade a entrega de mercadorias de porta em porta, mesmo que seja em terrenos acidentados, terrenos íngremes, e por consequência
agilidade na entrega dessas mercadorias. Logo, surgia aquela ideia de integrar os diferentes estados por extensas rodovias, algumas até mesmo duplicadas, favorecendo um enorme fluxo de caminhões e de carros. Quais os problemas que nós vamos ter nessa dinâmica? Veja você, devemos analisar que esse transporte também tem uma série de fatores desfavoráveis. Um dos primeiros é o custo. O custo de manutenção, não meramente do veículo, mas, por exemplo, da infraestrutura. A grande emissão de poluentes, gerando um enorme impacto ambiental. A problemática dos acidentes e da segurança. É natural que você deva pensar em um aspecto que é negativo, o roubo de cargas. E, por consequência, o número de mortes pelo transporte rodoviário. O que eu vou ter? Uma necessidade de implementar uma malha rodoviária que tenha uma flexibilidade e grande extensão. Pense isso na extensão continental do Brasil. Qual o custo disso? Os custos se tornam altíssimos e, por consequência, estamos num país tropical que vai exigir manutenção constante das rodovias. Além de tudo, é um tipo de transporte com baixa capacidade de carga, o que aumenta os custos, pois necessitarei fazer várias viagens. O que você pode pensar? Sem caminhão, o Brasil para. E realmente para, porque estima que 60% de tudo aquilo que transportamos é transportado por meio de rodovias. Logo, esse transporte rodoviário, que é o principal modal de transportes, ele precisa ser melhorado. O que nós vamos ter no contexto dos anos 60 para os anos 70? Durante os governos militares, investimos em grandes rodovias, como a Transamazônica, a Cuiabá-Santarém, a Perimetral Norte, a Cuiabá-Porto Velho, mas grande parte delas hoje funcionam precariamente. Muitas delas até têm longos trechos sem pavimentação. Por quê? Condições climáticas desfavoráveis. Quando chegamos então na década de 90, era a hora e a vez de estimular o investimento privado. A adoção de políticas neoliberais vão estimular as PPPs, as parcerias públicas e privadas, e empresas privadas a atuarem nesse setor. Estavam nascendo os contratos de concessão, de exploração das rodovias no Brasil. Era uma tentativa de estimular o investimento privado. Porém, em contrapartida, estavam surgindo os pedágios, o que vai ampliar o custo para você, consumidor final. Porém, vai ter a garantia da manutenção dessa infraestrutura com melhor qualidade. Aguardo você no nosso próximo encontro. Um grande abraço.